superna luz, pois do pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos filhos. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, sobre cada um de nós, para a alegria, do povo de Deus. É muito bom estarmos aqui novamente, com mais essa transmissão de quarta-feira, em que nós temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, nela nós meditarmos, através dela nós aprendermos mais e sermos edificados, para que possamos edificados aí na palavra do Senhor, nós possamos crescer em sabedoria, conhecimento espiritual e assim possamos viver nesse mundo da forma que agrada ao nosso Deus, não é? Eu convido você a que nós já comecemos essa transmissão com uma oração. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, também a vida de todos os nossos irmãos, aqueles que estão doentes também. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos, Senhor, por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco, pela Tua vida em nós. Te agradecemos, Senhor, porque embora sejamos falhos, cheios de erros, cheios de pecados, Tua graça nos alcançou e nos salvou e nos libertou. Pai, nós pedimos neste momento que, pela Tua maravilhosa bênção, pela Tua misericórdia, Tu venha falar conosco nessa noite, nos ensinar mediante a Tua palavra, para que por meio da Tua palavra, Senhor, aprendamos a caminhar neste mundo de forma santa, de forma pura e da forma que agrada a Ti, de forma que sejamos reflexo do Teu Filho Jesus neste mundo caído e corrompido, para que em tudo, Senhor, sejamos como luzeiros aqui, refletindo a glória da imagem do Teu Filho neste lugar. Clamamos ao Senhor em nome dos nossos irmãos que estão doentes, por aqueles que estão contaminados pelo Covid, por aqueles que neste mundo, Senhor, estão aí enfermos sob o leito de uma cama. Pedimos, Senhor, a Tua boa mão sobre a vida de cada um deles, trazendo cura, trazendo plena saúde, para que juntos com a Tua igreja, Senhor, possamos juntos adorar-Te e Te exaltar. Também pedimos por a Tua igreja, Senhor, que está espalhada por esse mundo, muitas vezes perseguida, sofrendo, Senhor, por causa das injustiças, por causa dos ataques desse mundo contra ela. Que a Tua bênção, Senhor, venha sustentar a Tua igreja até o dia da volta do nosso Senhor Jesus, para que possamos, ó Pai, perseverantes e firmes na fé, possamos nos regozijar também com a glória que está preparada para nós. Abençoa-nos, vivifica-nos, fala conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você à leitura da palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versículos 16 ao versículo 23. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 23. Tem sido o texto que nós temos feito as meditações semanais. Aí você que está acompanhando as nossas meditações vai lembrar do texto aí da nossa que está aí à tela. O Paulo nos diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra
a sensualidade. Irmãos, a palavra de Paulo maravilhosa que vem nos ensinar como a igreja, ela deve, ou melhor, de onde a igreja ela deve extrair o entendimento da vontade de Deus. Aqui ele vai mostrar que não é através de coisas inventadas pelos homens, mas através realmente de Cristo e dos ensinos de Cristo. Que Deus nos abençoe a ficar firmes, cada vez mais firmes, naquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar como povo de Deus. Vamos cantar o nosso Senhor? Eu convido você a cantarmos o hino 159 do nosso inário, Novo Cântico. Fala quão bondoso amigo é Cristo. Cantemos ao Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor, e nos diz que entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Triste carregado de pesares e de dor. Ai, Jesus, eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, agora eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de João. Nós faremos a leitura de todo esse capítulo, o texto que é base aí do nosso estudo de hoje, tá bom? Segunda carta de João, a segunda epístola de João, lá pertinho de Apocalipse, Bem pertinho de Apocalipse. E como eu sempre falo, apesar de vai aparecer o texto aqui na nossa tela, já está aí, eu quero lembrá-lo de que é importante você ter a sua Bíblia no seu colo, se for possível, nas suas mãos aí, porque muitos dos versículos que nós vamos citar, os versículos aqui do próprio texto, você não vai ter aí a tela. E aí é importante para você poder conferir aquilo que nós estaremos falando, tá bom? Segunda carta de João. Não aqui eu coloquei aqui o coisa errado, mas é do versículo 1 até o versículo 11 que nós vamos fazer a leitura, tá bom? O versículo 1 já nos diz assim: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós,
e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplices das suas obras más. Então, como eu falei no domingo passado, na nossa meditação à noite, nós iríamos estudar esse trecho, principalmente essa parte, no versículo 8, com o qual João ele fala para termos cautela, para não perdermos aquilo que temos realizado com esforço. Então, vamos entender o que significa isso. O que significa perder? O perder o quê? Então, irmãos, hoje nós falaremos aqui sobre algumas recomendações de João para uma igreja fiel. Tá? Umas recomendações para a igreja fiel. Só deixa eu ajeitar aqui. Saiu do lugar. Vamos passar aqui. Vamos entender o que é que João está falando, Quando algumas pessoas, irmãos, elas leem aqui a carta de João, elas perguntam, afinal, o que é que João está falando? Do que ele está querendo dizer, Ou melhor ainda, a quem significa essa pessoa da senhora eleita? E algumas pessoas então elas questionam quem é essa pessoa eleita, essa senhora eleita que João ele está aqui se referindo. Só acabar aqui. Então, a seguir, irmãos, algumas pessoas propõem que essa senhora eleita, que João esteja se referindo a Maria, mãe de Jesus, porque ela foi eleita por Deus para ser a mãe de Jesus, Mas esse questionamento ele acaba tendo um certo problema, porque no final dessa carta, lá no versículo 13, João ele acaba falando o seguinte: os filhos da tua irmã eleita te saúdam, Então, se aqui a senhora eleita for Maria, quem seria essa irmã eleita de Maria? Porque a Bíblia em nenhum momento cita essa possibilidade ou cita uma referência à irmã de Maria, Então, alguns já descartam a possibilidade de João estar falando de Maria como essa senhora eleita. Então, alguns estudiosos, eles creem ser mais lógico a identificação dessa senhora eleita como um simbolismo que João faz em relação à igreja, ou com relação à congregação aqui a quem ele esteja escrevendo. E esse vocabulário de João, para os seus leitores, seria uma coisa, logicamente, normal, algo que eles identificariam com muita naturalidade a essa senhora eleita como se fosse a igreja, porque era algo que ele falava constantemente ali dentro da congregação. Então, os filhos aqui do versículo 13, se a senhora eleita se refere à igreja, os filhos aqui são os crentes que participam naquele local. Então, a saudação dos filhos da irmã eleita é uma saudação dos membros de outra igreja irmã que João está se fazendo presente, É como se João falasse, vamos colocar aqui nosso exemplo, a nossa igreja é a igreja presbiteriana de Braslândia, É como se o pastor aqui, eu estivesse mandando uma carta, vamos supor, para a igreja de Águas Lindas,
e me referir a essa igreja como a irmã eleita, né? Vamos colocar como irmã. Aqui o pastor Marcos, a irmã eleita, né? E aos seus filhos, ou seja, aos crentes que habitam ali, aos crentes que participam ali e tudo mais. E aí eu falo todas essas questões aqui da carta e no final falo o seguinte: os filhos dessa sua irmã aqui te saúdam, ou seja, os crentes dessa igreja estão saudando a cada crente dessa igreja, né? Então os teólogos eles acabam quase que concordando todos de que essa senhora eleita se refira à igreja e à congregação para quem João estava escrevendo, e não a Maria, né? Então, vejam, irmãos, essa carta é uma carta muito pequena, tem apenas um único capítulo, né? Mas o conteúdo dela é um conteúdo de grande valor. Irmãos podem ver que é uma carta muito pessoal, né, de João, mas aqui João ele faz algumas recomendações para aquela igreja que nós também temos muito a aprender e muito também a viver. E é por isso que é importante nós estudarmos essa carta. E então ele faz algumas recomendações. Qual é a primeira recomendação de João? Primeiro, ele faz uma recomendação à questão do amor verdadeiro. Irmãos, veja que o apóstolo João ele faz uma declaração logo no início. Ele ama os crentes. Bom, versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A primeira declaração de João é a declaração do seu amor. E veja de que, apesar de ser uma declaração esperada aí da pena de João, né? Se fosse hoje falaríamos da caneta de João, é uma declaração muito importante. Por quê? Porque em toda a primeira carta, João ele quer deixar clara a importância do amor no meio da igreja. Se você participou dos nossos outros estudos na primeira carta de João, você deve ter visto, né, e a gente se referiu várias vezes sobre isso, como João ele dá importância a essa demonstração e a essa existência do amor dentro da igreja. É algo que ele enfatiza constantemente. E aí ele vai mostrar o porquê. Porque só pode amar verdadeiramente, irmãos, quem conhece a verdade. Ele fala, a quem eu amo, na verdade, não somente eu, mas a todos aqueles que conhecem a verdade. Irmão, é claro que aqui com o termo verdade, né, João ele provavelmente esteja se referindo à própria pessoa de Jesus. Porque lá em João 14, versículo 6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, João ele não está apenas expressando, olha, eu amo verdadeiramente vocês, mas ele está falando que eu amo na verdade, eu amo na pessoa de Cristo, eu amo com toda a minha alma por causa do amor que eu tenho pelo Senhor Jesus. É uma verdade que vai além simplesmente de uma declaração fiel e verdadeira, mas é uma verdade que se refere à própria pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, o amor verdadeiro que é demonstrado na igreja e que ele coloca que todos aqueles que conhecem a verdade, ou seja, todos aqueles que conhecem a pessoa de Jesus também amam, né? Esse amor verdadeiro é um atributo das pessoas que conhecem Jesus. Como sempre aí a gente expressa, né? Eu sempre falo aqui, a palavra conhecer, ela na Bíblia, ela não se refere a apenas saber coisas a respeito de algo, né? A palavra conhecer, ela tem muito significado de relacionamento. Então, quando João aqui ele fala quem eu amo, na verdade, não somente eu, mas a todos que conhecem a verdade, ele está falando daquelas pessoas que conhecem a Jesus, que têm um relacionamento com o Senhor Jesus. E essa expressão, irmãos, deixa eu voltar aqui, essa expressão de conhecer a Cristo, né, se relaciona muito com aquilo que o próprio João escreveu na sua primeira carta. Se você puder voltar as folhas aí da sua Bíblia, uma folha provavelmente, né, e ver em 1 João capítulo 4, versículo 8, a gente lembra daquilo que João falou. Ele diz, aquele que não ama, não
conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja aí o amor e o conhecimento juntos. Veja bem que ele não está falando que aquele que não ama não sabe coisas a respeito de Deus. Não é isso. O conhecimento tem um aspecto de relacionamento. Aí ele quer dizer, aquele que não ama, lá em 1 João 4,8, aquele que não ama não tem relacionamento com Deus, não está unido a Cristo. Aquele que não ama não tem fé verdadeira. É isso que ele está falando lá em 1 João 4,8. E ele fala por quê? Porque Deus é amor. Porque todo aquele que conhece, que está em relacionamento com Deus, tem que expressar a essência de Deus na sua vida. E a essência de Deus é amor. A essência do verdadeiro amor se encontra na pessoa de Deus. Nós sabemos que existem muitos amores nesse mundo, né? Amor de todas as formas, mas nenhum deles se expressa de modo perfeito a essência do verdadeiro amor, cuja origem vem dos céus. Muitas vezes a gente fala, não, amor verdadeiro é amor de mãe. Irmãos, infelizmente, por mais que seja um amor muito forte, por mais que seja um amor, vamos dizer assim, verdadeiro, por mais que seja um amor puro, ainda assim o amor de mãe, o amor de um pai por seu filho, ainda não expressa de modo perfeito aquilo que é a essência do verdadeiro amor, ou seja, a essência do próprio Deus. Isso porque talvez a melhor expressão do amor divino se encontre na descrição daquilo que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ele nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. E o interessante desse texto é que Paulo ele fala, talvez alguém até se anime a morrer por alguém bom, mas Deus ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que ele enviou seu filho a morrer por nós, quando nós não era nada de bom, quando nós não tínhamos mérito nenhum, quando nós jamais poderíamos exigir algo de Deus. Veja bem, o amor de mãe morre pelo seu filho. O amor de pai, ele é capaz de pular para salvar a sua vida do seu filho. Mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter enviado o seu filho para morrer por pecadores, para trazer reconciliação desses pecadores, desses homens imerecedores, desses homens falhos, desses homens indignos consigo. O amor de Deus é incomparável. E assim, só pode amar verdadeiramente quem conhece essa verdade de Deus, quem conhece a Deus, quem se relaciona com Ele, né? E aqui dentro ainda tem um segundo ensino que João ele coloca o seguinte. Que só pode amar verdadeiramente quem tem a verdade. Olha o versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Aí eu vou pegar o final do versículo 1 só para dar a consistência do versículo 2, né? A quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Veja que João ele fala que só pode amar de forma verdadeira, só pode amar de acordo com o amor de Deus quem tem a verdade dentro de si. Irmãos, a ideia colocada por João aqui é que quem possui a verdade de Cristo ama necessariamente os irmãos. Aqui a gente vai voltar várias vezes à primeira carta de João, porque ela está profundamente enraizada nela. Tudo aquilo que João fala aqui sobre amor, ele falou na sua primeira carta. Então, olha o capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 18. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vê seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua,
mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Amor e verdade novamente relacionados aqui. Então vejam, irmãos, que a verdade se refere ao ensino de Jesus. O que João aqui está demonstrando é que só pode amar verdadeiramente aquele que pratica a palavra de Deus. Aquele que tem a palavra de Deus dentro de si. Né? Em 1 João, capítulo 2, versículo 5, ele ainda diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Vê, irmãos, que João fala que quem conhece e guarda a palavra de Jesus, ele vê dentro de si o amor de Deus aperfeiçoando. E isso é cumprimento daquilo que Deus havia prometido lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, onde Deus ele tinha falado a respeito da nova aliança. Uma nova aliança não baseada em ordenanças escritas em tábuas de pedra, mas escrita no nosso coração. Ou seja, irmãos, a obediência ela não seria através de algo externo que nós veríamos e porque está lá escrito, nós vamos ter que obedecer. Não, mas de algo que brota internamente no nosso coração. O amor de Deus é infundido em nós, é lançado dentro de nós. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Você lembra qual é o fruto do Espírito? O primeiro fruto do Espírito, o fato do Espírito Santo estar habitando em nós, o que é que ele frutifica? Amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o fruto do Espírito começa com o amor. É por isso que só pode amar verdadeiramente quem conhece a Deus, quem tem um relacionamento com Deus, porque todo aquele que estão relacionados com Deus, todos aqueles que são feitos filhos de Deus, tem dentro de si o Espírito, que faz frutificar o amor. Né? Então, João continua, só pode amar verdadeiramente quem tem a verdade, mas também é através do amor de Deus e do amor de Cristo que nós recebemos todas as bênçãos. Versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Verdade e amor novamente aqui relacionados. Então veja, irmãos, que nesta saudação, João ele deixa claro que a graça, que a misericórdia, que a paz são uma consequência real e afirmativa da verdade e do amor de toda a Trindade dentro de nós. Quando nós estamos relacionados com Deus o Pai, por meio da morte do seu Filho Jesus e com a habitação do Espírito Santo dentro de nós, a graça, a misericórdia e a paz são partes evidentes, são consequências reais, são consequências da afirmação dessa verdade de Deus que habita dentro de nós. E aqui, só a título de curiosidade, é importante, né? É interessante, na verdade, a gente observar uma diferença entre Paulo e João. Porque enquanto normalmente Paulo ele cumprimenta a igreja mais ou menos, né, como a graça seja convosco, né? João faz aqui, Paulo ele expressa um desejo, né? Desejo real. João ele faz isso mais como uma afirmativa. Ele fala que a graça, a misericórdia e a paz serão convosco, né? Não apenas um desejo, mas ele faz uma afirmação, né? De que nós vamos receber todas essas qualidades divinas pela verdade e pelo amor de Deus, do amor do seu Filho, Jesus. Portanto, irmãos, aqui o apóstolo João ele recomenda para a igreja que a igreja busque o amor, viva o amor, pratique constantemente esse amor, porque esse amor é a base da comunhão do crente com Deus. E esse amor com Deus se manifesta também na comunhão da igreja. E aqui é muito importante nós lembrarmos aquilo que ele falou em 1 João 4, versículo 20 e 21. Se você puder virar a página da sua Bíblia, você vai ver o seguinte: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora,
temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vejam, portanto, irmãos, que existe uma relação direta da comunhão do crente com Deus e o seu reflexo no relacionamento com os filhos de Deus ou com os nossos próprios irmãos, né? Então, a primeira recomendação aqui de João para essa igreja, para essa senhora eleita, é uma recomendação a respeito do amor verdadeiro. Uma igreja fiel é uma igreja que ama verdadeiramente. Ela ama todo o conjunto dos irmãos, porque ela ama o próprio Deus. Ela tem o amor de Deus dentro de si, e nessa essência de Deus, ela se demonstra na comunhão da igreja. Há um segundo ensino aqui, então, uma segunda recomendação de João, uma recomendação à obediência constante. Veja que depois ele falar desse amor que ele sente pelos irmãos dessa outra igreja, bem como todos os demais crentes também devem sentir esse amor, João aqui, ele agora proclama que a obediência, na verdade, que esse caminhar em obediência, ele traz alegria. Olha o versículo 4. Ele fala isso em termos pessoais, né? Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Irmãos, quando a gente ouve falar de pessoas que são obedientes, né, que estão caminhando em obediência, isso traz alegria. É um fruto, né, da boa notícia. A maior alegria de um pai é saber que seu filho, na escola, por exemplo, é um exemplo de obediência. É saber que o seu filho no trabalho é um empregado exemplar também, né? É ouvir através da declaração de outras pessoas que o seu filho é um exemplo de caráter, de moral, de ética. E assim era o sentimento de João com relação aos crentes daquela igreja. Ele se sentia alegre porque ele sabia que aqueles crentes viviam a verdade e eram obedientes a todo o mandamento do Pai. E é nesse sentido que João ele relembra aquela igreja o mandamento básico de Deus. Aqui ele vai ressaltar aquilo que acabamos de falar, do amor ao próximo. Olha o versículo 5. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, foi assim que Jesus ele resumiu a lei. Se você lembrar lá em Mateus 22, 38 e 39, Jesus resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é isso, irmãos, que nós temos que relembrar a cada momento. Essa é a lei básica de Deus. Mas, infelizmente, é nisso que nós mais falhamos. Às vezes nós ficamos tão preocupados, né, em cumprir outras leis que nós mesmos criamos, que nós acabamos deixando de lado aquilo que Deus realmente importa, que é o nosso amor ao próximo. E a ideia é justamente essa. Não importa, irmãos, se eu sou fiel no dízimo, se eu sou um exemplo de moda, se eu não devo nada no comércio, se eu sou um ótimo profissional, se eu cumpro todas as minhas obrigações na sociedade, na igreja, né? Mas se eu falho em relação ao meu amor ao próximo, tudo demais perde valor diante de Deus. Aqui a gente pode lembrar aquilo que Jesus certa vez falou aos fariseus: devíeis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Não é que agora, então, basta eu amar o próximo e falhar na toda. Não, nós temos que ser perfeito em todas as coisas. Devemos ser um exemplo na sociedade de pessoas de caráter, de honestidade, de fidelidade nos dízimos e oferta, de fidelidade nos nossos relacionamentos, mas também e principalmente no nosso relacionamento com o próximo. Paulo ele expressou isso de forma maravilhosa em 1 Coríntios capítulo 13, né? Que capítulo todo, mas versículo 1 até o 3 talvez seja o mais relevante aqui. Quando ele está falando sobre os dons dentro da igreja, naquela questão da disputa dos relacionamentos da igreja de Corinto, ele fala, bem no meio, entre as questões do dons, ele fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa
ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então Paulo ele mostra, o como não adianta fazer nada se não houver o principal, que é o amor, o relacionamento com o próximo. Então, irmãos, é nesse sentido que João, então, aqui no versículo 6, nesse versículo seguinte, ele resume esse aspecto. Veja bem que ele fala: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Como é que João aqui ele resume esse aspecto da obediência constante com relação ao amor ao próximo? Ele mostra que quem ama, obedece. E quem obedece, ama. Olha bem, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, desde o princípio, é que andeis no seu amor. Quem ama a Deus, obedece a Deus. E quem obedece a Deus, ama o irmão. Então veja, irmãos, que para João é impossível um crente dizer que ama a Deus, mas não o obedece. E assim, esse crente, ele é considerado uma pessoa incoerente. Igual ele falou lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se falamos que nós temos comunhão com Deus, mas não obedecemos, somos mentirosos, somos incoerentes. Da mesma forma, irmãos, é impossível alguém dizer que obedece a Deus se o seu amor não é expresso na sua vida. Olha lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 9 e versículo 11. Nos diz assim: aquele que diz estar na luz, ou seja, que está com Deus, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, é mentiroso. Versículo 11: aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, uma recomendação de João para a igreja é que a igreja seja constantemente obediente a Deus. Se a igreja tem um relacionamento com Deus, ela precisa obedecer o mandamento de Deus. E a essência do mandamento de Deus é o amor. O amor a Ele, Deus, e amor ao próximo. Amor aos irmãos. Amor à comunhão dentro da igreja. Amar é obedecer. E obedecer a Deus é amar verdadeiramente. Não tem como fugir disso. Se alguém diz que ama a Deus, mas não lhe obedece, é mentiroso. Se alguém diz que obedece a Deus, mas não ama, está mentindo, porque o próprio mandamento de Deus é amar. Amém? Então tá. E aí vamos passar para o aspecto mais importante do nosso estudo de hoje, A terceira recomendação de João a respeito desse conhecimento doutrinário. Versículo 7 até o versículo 11. Então vejam, irmãos, que depois de João demonstrar toda essa importância do amor, toda essa importância da obediência na vida cristã, agora ele vai para uma exortação de um outro passo, que da mesma forma é importante, tanto quanto ao amor, quanto à obediência. É a proteção contra as heresias. E é nesse sentido que o apóstolo ele faz um alerta aí no versículo 7. Muitos enganadores estão no mundo afora. É um alerta importante. Não seja ingênuo de achar que todo mundo que fala de Deus está falando que são pessoas boas. João está falando, não seja ingênuo. Há muitos enganadores no mundo afora. Se você lembrar, nós já fizemos esse estudo, Em 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 26. Se você não participou desse estudo, entra aí na relação dos nossos vídeos aí, dentro do YouTube, que você vai encontrar, tá bom? Se eu não me engano, esse daí nós falamos a respeito
dos verdadeiros crentes, eu não lembro agora o título, mas está o texto lá, tá bom? 1 João capítulo 2, versículo 18 e 26. Eu falei sobre os verdadeiros ungidos, entre verdadeiros e falsos ungidos, uma coisa assim, tá bom? Mas nós temos de saber, irmãos, que nós estamos, o que o João está querendo mostrar aqui, só vou ler o versículo 7 e 8, para a gente poder compreender o contexto do que João está falando. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Mas o que João está exortando a igreja é que a igreja ela tem que saber que está rodeada de pessoas que não conhecem a Cristo e pessoas que acabam inventando as suas próprias verdades. Outras pessoas, elas dizem conhecer a Cristo, mas não proclamam a Jesus como a Bíblia verdadeiramente ensina. Como o Senhor mesmo Jesus falou, Paulo, melhor, falou isso lá em Atos capítulo 20, né? Tem muitas pessoas que nesse mundo são como lobos vestidos de ovelhas. E muitas vezes elas estão aí dentro do próprio povo de Deus para tentar atrapalhar o desenvolvimento da igreja. Essas pessoas, elas são enganadoras. São colocadas aqui por João e por Paulo também como anticristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Ou seja, são pessoas que agem contra Cristo, às vezes até fingindo falarem em nome de Cristo, mas elas estão agindo contra Cristo, porque aquilo que ensinam a mentira a respeito dele. E isso, irmãos, porque aquilo que elas falam a respeito de Jesus é enganoso. Veja que aqui no versículo 7 ele põe já aqui um exemplo, né? Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então aqui é muito importante a gente relembrar aquilo que nós falamos no estudo que nós fizemos desse texto de 1 João capítulo 2, versículos 18 a 26. O apóstolo João, ele nessa época, ele como Paulo também e outros apóstolos, batalharam de uma forma muito forte contra os falsos profetas que defendiam uma heresia chamada de gnosticismo. Essa heresia, ela dizia que era impossível que Jesus tivesse vindo em carne. Eles criam nessa dualidade de carne e espírito, né? De forma que o espírito jamais pode ficar aprisionado, ou melhor, de forma que algo puro jamais poderia se manifestar em carne. Que Jesus, sendo totalmente santo, não poderia ter uma carne no qual existe todo o mal, todo o pecado. Então eles falavam que Jesus apenas aparentava ter carne, que lá na cruz Jesus apenas aparentou morrer. Em outras palavras, eles negavam o nascimento, a morte e o sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Então, nessa exortação do versículo 8, João adverte aqui os crentes a não perderem aquilo que os apóstolos têm realizado com esforço, né? Ele fala, não perderdes aquilo que temos. João está falando dele e dos demais apóstolos, pregadores, né? Temos realizado com esforço, né? Bem, o que significa isso? Será que João está falando e advertindo os crentes a não perderem a salvação? E que esforço é esse, o esforço dos apóstolos, né? Primeiramente, irmãos, vamos estabelecer que João não está falando aqui de um perigo dos crentes perderem a salvação. Por quê? Porque salvação não é algo que nós conquistamos. A salvação é uma dádiva gratuita. Não é algo que nós compramos e nem algo, portanto, que nós vendemos ou perdemos. A salvação, nós recebemos assim esse dom e somos selados pelo Espírito Santo. Há um selo de Deus sobre a vida dos crentes que confirma e garante a sua chegada até o reino celestial. A salvação não é um bilhete que a gente pode perder e transviar ele por aí, né? Então, a que se refere essa exortação aqui de João?
É a mesma exortação de Jesus àquela igreja da Filadélfia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Você lembra? Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus não está falando deles perderem a salvação também não para aquela igreja, né? A exortação de João é a mesma exortação de Jesus naquela igreja, que João foi que escreveu, né? Então ele está falando de um perigo que pode nos levar a perder parte do galardão. Olha aí o nosso versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O que João está mostrando aqui é que se você não tiver cautela, você vai perder parte do seu galardão. Então tenha cuidado, ganhe seu galardão de forma plena e completa. Então vejam, irmãos, que a advertência aqui está ligada a essa questão dos falsos profetas. A exortação aos crentes é que eles não se deixem enganar pelos falsos ensinos que muitas vezes podem nos levar a alguns vacilos na fé. Isso porque dar ouvidos a doutrinas inventadas por homens corrompidos pode atrapalhar o progresso da nossa santificação. E aí faz com que os crentes trilhem um outro caminho que doutrinariamente é um caminho errado. Se você lembrar, é isso que a gente fez na leitura lá, na exortação de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, 16 a 23, que nós temos aí meditado diariamente nesse trecho também, né? É a exortação muito parecida com o que Paulo fez, que nós lemos no início aqui dessa transmissão. Ninguém pôs o julgue, comida, bebida, o dia de festa, lua novas e as coisas assim, porque essas coisas eram sombras das coisas que haveriam de vir. E na continuação do versículo 4 em diante, Paulo fala a respeito dessa mente deturpada desses homens, né? Então Paulo está falando, não se deixe enganar por essas pessoas. João aqui está falando, não se deixe enganar por esse tipo de doutrinas erradas. Então veja que essa perda de galardão, que João fala aqui no final do versículo 8, ela também é ilustrada pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, de 11 a 15. Aqui eu só coloquei o versículo 14 e 15, mas se você puder abrir a sua Bíblia, você vai confirmar que Paulo fala lá que ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Mas se alguém colocar um outro fundamento, que seja palha, madeira, feno e coisas assim, tudo isso vai ser queimado no dia da revelação de Jesus. E aí no final desse texto, Paulo fala: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, tudo aquilo que não faz parte da verdadeira doutrina vai ser rejeitado no dia da redenção. A pessoa vai ser salva, mas ela vai ser salva perdendo parte do seu galardão. Ela vai ser salva porque crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas várias daquelas coisas que ela acreditou, ela vai ver que não adiantou de nada. Vou lhe dar alguns exemplos. Eu tenho falado durante essas últimas semanas aqui, com base no texto lá de Colossenses, né? Pessoas que falam que para você ser salva, a mulher não pode usar calça, a mulher não pode usar maquiagem, não pode cortar cabelo, não pode fazer sobrancelha, que o homem não pode jogar bola, que o homem tem que ter barba ou que o homem não pode ter barba, né? Todas essas doutrinas que são doutrinas inventadas por pessoas, doutrinas humanas, como Paulo fala em Colossenses capítulo 2, são coisas assim que não vão impedir a pessoa de ser salva. Mas ela vai, quando ela for salva, ela vai perceber que perdeu muito da graça de Cristo vivendo aprisionado em doutrinas erradas. Perdeu o galardão por se deixar levar por falsas doutrinas. Então, irmãos, a pergunta é como reconhecer o verdadeiro e o falso pregador, né? Como é que eu vou saber distinguir aquele servo que realmente é de Deus do falso profeta? E aí o versículo 9, João, ele ensina: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então veja que a exortação aos crentes aqui é que o verdadeiro pregador
ele prega somente o ensino de Cristo. E ele vive conforme esse ensino. Irmãos, hoje em dia, há muitos pregadores que eles desejam alcançar a proeminência nas igrejas através de diversas formas. Alguns fazem piadas, outros gostam de fazer trejeitos na voz, com gritarias e engrossando a voz e coisas assim. Mas João, ele vai ensinar que o verdadeiro servo de Deus é aquele que se preocupa não com a aparência da pregação, não que isso seja errado, mas não com a aparência, mas com o conteúdo da pregação. Não há nada que precise ser inventado além daquilo que o próprio Senhor Jesus ensina. Veja que ele fala: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus. Pessoas ficam ensinando coisas além daquilo que Jesus ensinou, como se essas coisas fossem necessárias à salvação. São mentirosos, são enganadores, são falsos mestres. Por quê, irmãos? Porque fazer isso, falar que é necessário Cristo mais alguma coisa, é necessário Jesus e mais alguma obra, é ofender a Cristo e também ofender, como que dizendo, que a Bíblia ela é insuficiente, ela é ineficaz na sua transmissão da vontade de Deus. Essas pessoas estão ofendendo a palavra de Deus, que é o ensino de Cristo. Estou falando, olha, a Bíblia é insuficiente para ensinar você a respeito da vontade de Deus. Por isso que eu tenho uma revelação nova. Essas pessoas que vivem de novas revelações, na verdade, estão ofendendo a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é suficiente, dizendo que a Bíblia não é eficiente para dirigir as pessoas a Cristo e para transmitir a vontade de Deus. Pessoas que vivem de revelações novas, revelações espirituais recebidas, estão ofendendo o próprio Senhor Jesus, porque estão falando que é preciso Jesus mais alguma coisa. Vejam, irmãos, que isso aqui tem uma relação do ensino com a perseverança. Ele fala: aquele que ultrapassa a doutrina e nela não permanece, não tem Deus. Então é preciso ficar em Cristo e permanecer em Cristo. O verdadeiro pregador é aquele que vive na doutrina de Cristo e vive nessa doutrina até o fim, porque ela é suficiente, ela é eficiente para a sua vida. Mas como reconhecer esse pregador? Conhecendo a doutrina de Cristo, conhecendo a palavra de Deus. Vai ser impossível você reconhecer o falso mestre, falso pregador, se você não conhecer a verdadeira doutrina. Você só vai ser capaz de reconhecer aquilo que é falso quando você conhece o verdadeiro. Então, João ele exorta, pessoas que não trazem a doutrina coerente de Cristo, nem mesmo devem ser ouvidos. Porque quem compartilha dessas heresias se faz também herege. Versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice da sua obra má. Se você recebe pessoas que mentem a respeito da verdade do Evangelho, ainda dá acolhida a essas pessoas e ajuda com que outras pessoas ouçam esses falsos mestres, João é que ele fala: você é cúmplice da mentira, você é cúmplice do anticristo. Então a recomendação da igreja que João fala é: ame, viva o amor verdadeiro, conheça, ande em obediência ao mandamento de Deus, mas também conheça a palavra de Deus. Conheça profundamente, para que ninguém roube a tua coroa. Conheça profundamente, para que você não perca o seu galardão seguindo doutrinas inventadas pelos homens, que vão te desviar do caminho da verdade. Concluindo, irmãos, quais são as recomendações importantes para uma igreja, para que uma igreja se mantenha em fidelidade a Deus? O aspecto primário colocado por João aqui é a vida de amor que tem que existir dentro da igreja. Uma igreja fiel, uma igreja que ama.
ama a Deus, né? Então esse amor tem que vir pela união com Cristo, e aí, consequentemente, ele obedece o ensino de Cristo e também ama os irmãos, né? E tudo isso ocorre quando nós aprendemos a doutrina bíblica. E aí nós não deixamos de ser enganados pelas doutrinas inventadas pelos falsos pregadores. Aqui vale muito nós lembrarmos do elogio de Jesus à igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Uma igreja fiel, ela prova para distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre nós a sua graça e venha nos dar plena e completa misericórdia e poder para ficarmos e vivermos na verdade do seu Evangelho. Amém? Eu convido você a que nós cantemos nesse momento o hino 392, Vida Vitoriosa. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor paternal, tudo posso, tudo por ti, meu Senhor, deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo eu sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas nem abandonas aqui os que buscam ver tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo eu sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter
paz e perdão do Senhor. Muito alegre, vou para a pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo eu sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Amém, amém. Dá-nos, Senhor, mais do teu poder redentor, né? Então, nós estamos encerrando essa transmissão. Bom demais aqui compartilhar a palavra de Deus, nós aprendermos mais, né? É sempre edificante para aqueles que realmente têm esse relacionamento com Deus. Aprender a palavra de Deus é sempre um alimento para a nossa alma, né? Quero só lembrá-los de que nós estamos em reforma, por isso ainda não voltamos ao nosso culto presencial. Ainda algumas coisas, esperamos, de repente, que possamos recomeçar dia 11. Se não for possível dia 11, será dia 18 agora de outubro, tá bom? Mas vamos aguardar mais um pouquinho. E tem um show de talentos infantis. Enquanto estivermos recebendo aí os vídeos para postagem, né, das nossas crianças com alguma expressão artística, nós estamos colocando, tá bom? Nas transmissões de domingo. Então envie o seu vídeo, né, o vídeo do seu filho aí, da sua criança, do adolescente, com alguma expressão artística ligada à palavra de Deus, tá bom? Para louvor do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento, encerrando essa transmissão, e eu desejo que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco. Agradecemos, Senhor, por ter nos amado desde antes da fundação do mundo e de nos fazer permanecer neste amor. Ajuda-nos, ó Pai, a expressar esse amor de uma forma cada vez mais verdadeira no meio do Teu povo, de uma forma mais verdadeira contigo, para que possamos, ó Pai, sermos esses servos de quem Tu te agradas, sermos servos fiéis e verdadeiros em toda a expressão da Tua vontade. Trabalha, Senhor, no nosso coração, caso ainda haja em nós algum empecilho que venha atrapalhar a manifestação do Teu amor por meio de nós. Abençoa-nos, ó Pai, a crescermos cada vez mais em santidade e em justiça, a crescermos cada vez mais, Senhor, no amor de uns para com os outros. Abençoa o Teu povo sobre toda a face da terra. Novamente colocamos nas Tuas mãos nossos irmãos que estão doentes, enfermos, aqueles que estão contaminados pelo Covid, aqueles, ó Pai, que estão passando por tristezas e angústias, aqueles que estão passando por necessidades, aqueles, ó Pai, que estão precisando tomar decisões importantes. Pedimos a Tua boa mão para cada um deles, ó Pai, para cada situação, daqueles também que estão passando por perseguição sobre essa face da terra. Vivifica, Senhor, a Tua igreja, manifesta sobre a Tua igreja o Teu poder, para que sejamos firmes e inabaláveis até a volta do Teu Filho Jesus. É nele, Senhor, que nós clamamos e nos colocamos diante de Ti. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o eterno, poderoso, amor de Deus, o Senhor, seja conosco e com toda a igreja, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até domingo, 7 horas, será a próxima transmissão, né? Domingo 10 horas da manhã, a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical, e às 7h30 da noite, também a nossa transmissão no domingo, aí das nossas meditações também. Nos demais dias, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, tem as meditações aí para que você possa fazer a sua devocional pessoal ou possa fazer o seu culto doméstico em todas as nossas redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter ou até mesmo também aí no Instagram, tá bom? Tudo é postado para que você tenha maior acesso e jamais ficar longe do ensino da palavra de Deus nesse período da pandemia. Que Deus abençoe a cada um. Um abraço. O
Rei sublime.